então eu estou a 24, estou bem tranquila. Bem tranquila, uma vantagem. Tipo quarto de hotel. Mais ou menos assim. Bem, pessoal, chegamos então à reta final, tá? Hoje nós temos ali alguns convidados do dia de sexta-feira, tá? Então eles estão aqui e vão apresentar também, tá bom? Para a gente adiantar. Eu, de verdade, com todo o coração, eu tenho que dar os parabéns para vocês, tá? Já disse isso nas reuniões passadas. Quem está com pensamento computacional foi um susto, toma, vai, se vira. E aí vocês, além de terem essas aulas, ainda fazer o curso de formadores, né? E aí rever e fazer. Quem não tem pensamento computacional fez para aprender, fez para crescer e já tinha sua disciplina. Então, ambos os professores ali estão realmente de parabéns, e porque longe de ser, né, de querer comparar o que é fácil e o que é difícil com outras disciplinas, mas programação não é uma situação fácil, tá? Não é. Mesmo quem é da área entende que é complicado, você precisa se dedicar, não tem como você ficar dando migué nisso. E aí vocês conseguiram, tá? Então chegaram ao final. Eu acho que aqui quase todos eu já dei o feedback, né, da implementação e do diário formativo. Acho que quase todos, acho que um ou outro aí que eu estou conversando, que faltam uns pequenos detalhes, mas a grande maioria, então, quer dizer, acho que todos aqui já concluíram. E então, parabéns mesmo, tá? De coração, pura verdade. Não é dando os parabéns porque, parabéns, não. É que realmente vocês conseguiram, eu fico bastante feliz. E se nós olharmos da turma inicial, tá? Vou falar apenas de terça. Então, se vocês olharem, começamos em 22, 21. Eu não vou falar o número que terminou, tá? Mas foi um número bem reduzido, mesmo com tanta preocupação, eu ligando, correndo atrás, insistindo. A pessoa desiste por quê? Porque realmente ela tem que compreender, ela tem que se virar, não tem como ela ficar enganando, né? Eu acho que essa é a palavra. Então, parabéns mesmo, tá? Parabéns mesmo. Muito obrigado pela participação, pela presteza. Viu o trabalho de vocês, realmente vocês conseguiram concluir o curso do jeito que deveria ter sido feito, tá? Não pulei nada, não faltei em nada, mas a gente foi modelando e vocês foram participando, perguntando, se organizando. Entendemos que há dificuldades no colégio, que há dificuldade nossa mesmo em termos de programação, mas mesmo assim vocês se superaram, tá? Então, meus parabéns e muito obrigado mesmo, tá bom? Então, nós vamos fazer uma retrospectiva aí, e depois eu vou medir o tempo, né, para que todos apresentem. E aí, em falando dos feedbacks, pessoal, eu dei a nota lá, vocês viram que eu fui bem conciso dentro daquilo que eu vi, dentro daquilo que eu enxerguei em relação à sua conquista, em relação ao seu desenvolvimento, tá? Eu não fiquei com termos técnicos, erro de pontuação, eu corrigi isso, eu fiz aquilo, tá? Eu olhei por cima as rúbricas e fui detectando aquilo que você cresceu, aquilo que você melhorou, aquilo que faltou. Aquilo que faltou, eu entrei em contato no particular com cada um, tá? Então, assim, não dei nota que não seja máxima sem antes avisar, tá? Eu tive essa preocupação, tá? Tá, só para Geisa? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tá? Perfeito. Tá. Sim. Geisa, então, bom, mas deve ser o frio, a internet tá... A internet não gosta muito de frio, não gosta muito de vento aqui na nossa região, gente. E com a nossa turma é na sexta-feira, né, Miderson? Oi? A nossa turma é na sexta-feira ainda em particular. Em particular, né? É na sexta-feira. O problema, então, é que na sexta-feira eu tô na minha casa e sempre dá problema, porque lá eu morro, né? Aqui é Arapongas, uma cidade ao lado, venta um pouquinho menos. Mas eu moro em Apucarana, que é uma cidade alta, e eu moro no morro, então lá acho que é por isso.
Bom, pessoal, então, dos feedbacks, então, passei para todos aqui dessa reunião, né? Alguns pequenos problemas ali eu fui perguntando, fui entrando. E aí nós vamos mostrar rapidamente, tá? Vamos conversar rapidamente para a gente ir para as apresentações. Então, estamos aqui na nossa última reunião, tá? Feedbacks e compartilhamentos. Então, nós vimos Scratch, JavaScript e GitHub. Parece incrível, né? Se nós olharmos, o Scratch, eu diria, né, que não é uma linguagem tão difícil, porque é programação em bloco, embora tenha suas peculiaridades, mas é assim algo que a gente poderia trabalhar até não com tanta dificuldade. Agora, trabalhar o JavaScript é realmente um desafio. É um desafio tanto para nós, professores, né, quanto para os programadores. O Java não é convidativo para você brincar, né? Então, e a gente conseguiu fazer ali o básico, conhecemos, soubemos a sua importância e começamos a arranhar algumas linhas de programação. GitHub, uma ferramenta incrível, tá? Que também foi apresentada em duas reuniões. Fizemos ali o básico, perfil, como trabalhar em equipe, como compartilhar algo, mas é uma ferramenta ali que é moderníssima e aí tem muito a ser conhecido, tem muito a ser explorado ainda. E aí, pessoal, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fadigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tudo aqui que nós vimos, tá? Então, Java, Scratch, GitHub. No Java, nós trabalhamos ali 3 aulas. E aí, fica o convite, na própria plataforma Alura, tem um curso de formação para professores, tá? Formação básica. Então, também fica uma dica aí para vocês darem uma olhada. Pessoal, logo no início eu pedi para vocês, na primeira reunião eu pedi para vocês colocarem quem eram vocês, o que achava. E aí, hoje, eu quero que vocês, depois, tá? Não precisa fazer isso agora. Eu quero que vocês entrem depois no link. Deixa eu só. Eu quero que vocês entrem depois nesse link. Tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês. E que hoje, pelo tempo, tá? Eu vou deixar bem livre. Vocês depois, por favor, preencham aqui o Padlet e escrevam qual foi a dificuldade. Só para eu ver se está tudo certinho. Tem alguém que pode compartilhar comigo e tentando preencher? Quem compartilhar já fica sendo o primeiro para apresentar, né? O que vocês acham? Tá bom. Deixa que eu estou abrindo aqui. Não poderia ser melhor, viu, Marcos? Obrigado. Vamos lá. Aí vê se dá certo o Padlet. Às vezes ele pede autorização, tá? Isso. Bom, aí tem a foto. Mostra a foto de todos aí para nós, Marcos. Dá uma rolagem para baixo aí. Aí, isso. E eu quero que vocês coloquem, pessoal, quero que vocês escrevam qual foi o momento, para escolher só um, tá? Deixa eu pegar aqui. Quero que vocês coloquem.
Deixa eu só pegar aqui. Eu quero que você coloque qual foi o momento mais marcante aqui das nossas reuniões, tá? Qual foi o momento que te marcou? Ah, quando eu não entendi, quando eu compreendi, quando eu tive vontade de desistir, ou quando eu não compreendi, quando eu fiquei bravo, enfim, marque, escreva aí o momento mais marcante. Pode ser junto aqui, né, na sua figura do seu nome, na parte de baixo, tá? Ou pode também você criar ali com o seu nome, tá? Façam essa atividade para a gente depois. Quem for de sexta, eu vou deixar aqui o link de sexta, tá? Que isso aqui é do grupo 1, tá? Beleza? Só esperem um segundinho aqui que eu já... Eu já estava preenchendo. Eu já estava me procurando também. Tá. De terça, já pela recepção. Eu também já estava Tá. fazer aqui, Não, já. pera aí, deixa eu colocar Professor, o de sexta, pera aí. Não, porque daí fica tudo certinho. Ô, Niderson, Oi? No carro. o momento marcante foi quando eu procurei minha foto e não me achei. Ah, no último, né? Não, tá. O Marco já colocou ali. Tá, peraí. Professor, eu tô no Viva Voz aqui do carro. Uhum. Tô indo pra casa. Em 5 minutos eu chego, tá? Eu saio do cursinho, tô indo pra lá. Tranquilo. Esses 5 minutos é de delay. Tá bom, aí, ó. fica tranquilo. Tá? Deixa eu só colocar aqui pro grupo 3, tá? E, peraí. Deixa eu só um segundinho, e aí eu já deixo do... Aí vocês preenchem certinho, tá? E aí fica com uma lembrança pra gente, hein? Tá, peraí. Peraí, só mais um segundinho, aí eu já coloco aí pra vocês, tá? Eu tinha esquecido desse detalhe. Temos visitas hoje, visita. Aí eu já coloco aqui do grupo... Opa. Tá, é do grupo 3, tá? Deixa eu colocar aqui o pessoal do grupo 3, aí vocês preenchem no grupo 3, tá? Obrigado, Miderson. Só vou orientar aqui uma jantinha que chegou, já estou de volta. Fica tranquila, tá? Oi, professor. Boa tarde, colegas. Tudo bem? Tarde. Eu estou chegando agora aqui na aula, estou um pouquinho atrasada, eu estou me deslocando para o colégio, tá? Eu já entro no computador. Fica tranquila, Agnes. Obrigada. Tranquilo. Tá? Depois, então, pessoal, quem for de sexta-feira, o Padlet é esse último aí, tá? O grupo 3, tá? É que eu chamei o grupo de terça, grupo 1, o grupo de quinta, grupo 2, e de sexta é o grupo 3, tá? Para o grupo 3. Beleza? Aí o que você vai escrever nesse Padlet é qual foi o momento mais marcante, tá? Beleza? Momento mais marcante de nossa reunião. Beleza? Então, isso. Beleza? Marcos, tranquilo. Depois, tá? Vocês vão preenchendo, tá? Então, grupo 1 e grupo 2. E aí, pessoal, nós estamos, então, em 17 pessoas, tá? 17 e temos 1h20, tá? Então, 17. Só para a gente fazer bem superficialmente, então... 17, mas vai ter 18. Tá, vamos... Então, 8. Aproximadamente... Tá. Aproximadamente, pessoal... Tá, o grupo 1 aqui, tá? O padre. Então, aproximadamente 4 minutos, tá? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá?
eu não fiz o critério de sorteio e nem coloquei uma lista, porque tem alguns que vão chegar depois, tem uns que tem que ser primeiro, tá? Então, assim, não deu para eu fazer uma escala certinha, tá bom? Mas, gentilmente, o Marcos vai iniciar. Quem quiser ser o segundo, já, por favor, marca aí no chat. A gente vai tentando fazer uma sequência, tá bom? Beleza? Então, aproximadamente 4 minutos. Rosilene? Ah, Rosilene, você quer ser a primeira? Tá. Marcos, tá? Não, eu posso ser a segunda, tranquilo, por isso que eu levantei a mão. Eu esqueci, Rosilene, desculpa, você tinha falado, eu esqueci, tá? Não, tranquilo, Tá. eu posso ser a segunda sem problema. Pode. Marcos, então dá início pra gente, aí depois a Rosilene, aí depois quem tiver apto, pessoal, coloque então a sequência, tá? Aproximadamente 4 minutos, você vai falar aquilo que você fez, mostrar se você puder. Sérgio, beleza? Tranquilo, ergui a mão sem querer. Tá bom, beleza. Foi apertar o mute aqui. Tá sendo gravado, tá? Depois a gente disponibiliza, tá? De novo, Sérgio? Agora você quer falar mesmo? Talvez a gente passe alguns minutinhos, mas quem for apresentando depois, fique à vontade, tá? Fique à vontade para sair também. Beleza, vamos lá. Vamos lá, então. Bom, eu fiz a minha apresentação no formato de Word e ela está aqui em PDF, que eu converti para PDF para liberar lá no Google Classroom. Bom, como que eu trabalhei a apresentação, tá? Eu fiz uma introdução explicando o que é o grupo de formadores em ação. Coloquei o número da turma, né, para ficar identificado no relatório. Falei sobre o objeto da implementação, que era a aula 1 e 2. Eu vou ampliar aqui para vocês poderem ver um pouco maior. Que era a aula 1 e 2 do componente curricular Pensamento Computacional. Expliquei o que ia ser encontrado ao longo desse relato, que são os elementos de ensino e aprendizagem considerados mais relevantes, considerando diretrizes do planejamento, os desafios encontrados por ocasião da implementação e as ações promovidas para corrigir as falhas desse planejamento. Expliquei que esses registros que estão aqui foram obtidos durante o mês de março de 2022 e coloquei a turma, né, que eu utilizei como observação, lá, que foi a primeira série A do Colégio Padre João Wislinski, coloquei o endereço do colégio, telefone, beleza? Bom, aí eu comecei abrindo, falando um pouco do perfil do alunado. É um colégio que se situa na periferia da cidade, então tem alunos que têm um perfil de vulnerabilidade socioeconômica. Aí expliquei que, apesar de grande parte deles possuírem celulares, muitos não têm computadores, e fiz um levantamento, inclusive no início da disciplina, para saber quantos alunos tinham computadores. Fiz um levantamento assim, levantem a mão aí quem tem computador, né? Então, no início, nós tínhamos 98 estudantes em 3 turmas de primeira série. Desses 98 estudantes, apenas 12 tinham computador em casa. Só 12. E outra coisa que me chamou a atenção, que eu coloquei aqui como dado também, que eu achei bacana, é que só 16 estudantes desses 98 que nunca tinham utilizado um computador na vida. A primeira vez que eles iam colocar a mão no computador seria com as nossas aulas ali de pensamento computacional. Aí questionei também eles a respeito do interesse pela área de programação. Apenas 8 alunos me falaram que já tiveram em algum momento interesse pela área de programação, e só 2 alunos me disseram que acreditavam que possuíam algum conhecimento ou habilidade na área. Desses 98 alunos, apenas 2 já tinham mexido com alguma coisinha e acreditavam que entendiam de alguma coisa. Eles me relataram que o uso dos computadores era basicamente para jogos, para vídeos e para pesquisas escolares. Aí eu falei sobre os recursos de TI disponíveis no colégio. Expliquei que o colégio tem uma rede de internet por cabo, que alimenta o colégio inteiro. Também tem uma rede de Wi-Fi, que é restrito ao uso dos funcionários e professores. Falei sobre a sala de informática, que tem 28 computadores para uso dos alunos, sendo que 16 deles são novos, foram recebidos e instalados no início do ano, e 12 computadores eram antigos e passaram por um upgrade no início do ano também. Estão todos em boas condições de funcionamento. Eu fiz os testes lá no início da aula para ver se eles abriam o Scratch, se abriam o P5, então já vi que tudo funcionava, mesmo os computadores antigos. E assim a gente tocou o barco. Aqui está uma fotografia das salas nossas de computação. Aqui um dos lados, né, porque tem o lado de cá atrás também, que tem
Aqui nessa parte central tem 12 computadores. Tem 6 aqui, 6 de costas aqui. Daí tem mais 6 nas costas aqui de que eu tirei a fotografia. E tem aqueles computadores antigos lá, amarelinhos, que estão lá do outro lado. Tem mais 2 que ficam aqui na frente também. E a sala conta com um telão de projeção aqui, ó. E tem o projetor também. Então o professor consegue dar aula no computador dele. E os alunos vão acompanhando lá pelo projetor. Então tá aqui, ó. Tá aqui o projetor em cima da mesa. Aqui 2 computadores, um deles é o do professor, o outro é para um aluno, se quiser. E a gente dá aula aqui, os alunos acompanham. Então o colégio é muito bem estruturado, né, para dar aula. Bom, daí eu mostrei aqui a parte de planejamento. No planejamento eu coloquei aberto pelas 2 aulas, né? Eu trabalhei com o Pong lá no Scratch. Então eu destaquei aqui aquilo que a gente tem lá no RCO Mais Aulas, inclusive está com os próprios links aqui para as pessoas conseguirem acessar. E abrindo aqui a parte de slides, tá? Eu expliquei que as atividades propostas dentro dos slides, né? Porque dentro dos slides é onde estão basicamente as propostas. Então o planejamento consistia de assistir a videoaula, explicar os slides e realizar os exercícios propostos. Esses 3 elementos estão aqui, ó, videoaula, slide e exercícios, né? Esses outros aqui eu nem lembro o que era, mas era alguma coisa complementar. E dentro dos slides explicava o que eles pediam. Por exemplo, no primeiro dia de aula tinha de explicar os objetivos da aula, cadastrar usuários e senhas no Scratch, desenhar a bolinha, a raquete, o jogador e o cenário, explicar como estão agrupados os blocos de programação, programar o movimento da bolinha e programar o movimento da raquete e jogador. Isso aí estava lá definido para a primeira aula. Coloquei um slide aqui mostrando como é mais ou menos os slides, né? Que estão contidos lá. E a mesma coisa eu fiz para a aula 2. Aula 1 e aula 2, mostrando como que está planejado. Tá? Então aqui estão todos os elementos de planejamento, tudo que a gente deveria fazer acontecer. Daí já fui para a parte de implementação. Na parte de implementação eu já botei uma fotografia aqui de um jogo de um aluno, né? Então esse aqui foi o... Ai, nem lembro qual foi esse aluno. Que fez o joguinho dele lá. Então mostrando, né, a programação que ele fez, mostrando a imagem que ele chegou. Aí, falei que o tempo todo eu estava incentivando os alunos a usar modelos diferentes, daqueles que eram sugeridos por mim no quadro, tanto é que o desenho dele é totalmente diferente do meu, eu não fiz essa quadra em volta, não usei branco e preto, trabalhei com azul e vermelho, eles foram montando as coisas meio do jeito que eles queriam. Eu ia explicando como fazia, dizia, ó, inventem um de vocês, eles iam inventando lá, iam fazendo. Então eu fui incentivando eles a modificarem os elementos, né? Tanto com cenário, atores, sonorização e até a lógica, né? Eu explicava a lógica de programação e explicava algumas variações. Ó, vocês podem montar assim ou podem montar assado, vejam que chega no mesmo resultado, porque programação tem isso, né? Vários caminhos levam a Roma. Então, se a gente olha os programas deles, nem todos estão bem... Tem alguns que estão bem diferentes, inclusive, eles seguiram caminhos bem diferentes, assim. Bom, quais foram os principais desafios que surgiram? Então, eu começo aqui falando sobre o problema do cadastro dos usuários. A atividade, ela sugeria que o cadastro do usuário fosse feito lá em sala de aula, que cada usuário fizesse o seu cadastro. E eu segui um caminho que foi ensinado lá no Alura, num dos cursos lá de formação para professores, eles ensinaram a gente a montar as salas de aula virtuais. E para montar a sala de aula virtual, eu já fiz o cadastro dos alunos. Então, eu cadastrei os 30 e poucos alunos de cada turma. Então, eu já forneci para os alunos no primeiro dia de aula qual ia ser o usuário deles e qual seria a senha. Eu fiz uma senha padrão para todos eles. E depois ensinei eles a modificarem essa senha. Então, com isso, eu tinha dentro da minha... Eu conseguia ver, enxergar, ó, isso aqui, né? Dentro do Scratch, eu tinha lá as minhas turmas. Primeiro A, primeiro B e primeiro C. Inclusive com o número de alunos lá, ó, tinha 35 alunos numa turma, 35 na outra, e, ó, 35, 35 e 35. Montando dessa forma, eu consegui entrar no trabalho dos alunos, né? Então eu fiz diferente do que estava no planejamento. Eu segui a orientação da Alura e descrevi aqui o que eu fiz, de que forma que foi feito. Inclusive aqui estão os alunos, ó, da primeiro A, então alguns deles aqui, ó. Eu criei códigos, assim, porque o sistema... O próprio Scratch sugere para não usar nomes, né? Então eu peguei lá o número da chamada, as iniciais do nome, primeiro A, que é a turma 2022, João Wislinski, que é a escola. Todos eles seguem o mesmo padrão
Até porque na hora de entrar lá, se eles esquecessem, eles sabem o padrão. Ó, é o número, os iniciais, o nome, daí ficou fácil, eles não se perdiam. Tá, e aqui, ó, aqui eu mostrando para vocês como é que eu, dentro de um aluno, ó, dentro do ambiente de um aluno, eu entrando lá para ver as atividades dele, ó. Então tá ali a atividade principal, que era o joguinho, e aqui embaixo outras atividades que a gente foi desenvolvendo ao longo do curso. Eu consigo entrar e ver os programas, consigo ver tudo, como se eu fosse o próprio aluno. Consigo, inclusive, modificar o projeto dele. Isso eu posso fazer em qualquer momento, durante a aula, que eu estou lá com eles, ou de tarde, que eu estou em casa aqui, eu entro na sala de aula deles e verifico. Bom, daí falei sobre as videoaulas, os slides dos exercícios propostos, né, que eu não usei as videoaulas. Eu, em vez de usar a videoaula, eu mesmo usava o projetor e ia seguindo no passo a passo a apresentação. Então, aquilo que o professor fazia na videoaula, que estava lá no planejamento, eu fiz em sala de aula. Então, eu expliquei isso. Falei que eu não usei as videoaulas, fui usando o telão para explicar. Consequentemente, não usei os slides também. Como eu conseguia projetar, então eu, ao mesmo tempo que eu ia programando, eu já ia mostrando para eles, ó, eu posso usar o comando assim, eu posso usar o comando assado, posso fazer assim, assado. Então eles iam acompanhando comigo ali. Então não usei nada de slide, não usei videoaula, porque eu tinha esse recurso, né, de projetor, de tudo que me facilitava, e porque eu já tenho um pouquinho de habilidade, né, com essa parte de TI, então para mim, para quem não tem habilidade, já era melhor seguir os slides. Eu, como já tenho um pouco de habilidade, é mais fácil, então eu acabei optando por isso. E a parte dos exercícios propostos, eu escrevi aqui também que eu inseri dentro da minha atividade, né? Então, aquilo que estava proposto como exercício para eles ali, eu fazia na hora que eu estava desenvolvendo a atividade. Eu dizia, o que acontece se eu fizer tal coisa? O que tem de errado aqui no código? Né? Propunha um pedacinho assim de sequência de bloquinhos e dizia, por que não está dando o resultado que eu quero? E eles, professor, está faltando tal coisa, né? Que era como os exercícios eram propostos lá pela Lura. Eu inseri dentro da sala de aula e coloquei outros exercícios também, coisas que eu considero relevantes. Assim. Então está tudo descrito aqui. Daí eu falo um pouco sobre a parte do conteúdo planejado e de tempo de aula. Eu tive um problema com a primeira aula. A primeira aula eu tive de desmembrar de uma forma diferente, como o planejamento propunha. Eu acabei fazendo na primeira aula só a parte gráfica do Scratch, então eu fiz o cenário e fiz os atores. E deixei toda a parte de programação dos atores para a segunda aula. E a minha segunda aula eu tive de estender ainda uma aula a mais. Então tudo isso está explicado aqui. A forma como eu desmembrei isso. Está aqui como é que eu fiz lá no RCO. E daí explico a importância do uso do Scratch, que é uma ferramenta muito importante para a lógica de programação, né? E aprendendo lógica de programação é um fundamento para eles conseguirem aprender as linguagens lá para frente, né? Tipo Java, que a gente já está trabalhando. Eles, se não tiverem ideia de lógica de programação, como é que é um passo a passo que eu sigo para fazer um programa, fazer o resultado que eu quero, como usar os laços de repetição, né? Que são aqueles, tá como eventos lá no Scratch, que é aquelas que tem uma boquinha aberta que a gente entra com os bloquinhos dentro da boquinha. Então, tudo isso é lógica de programação que eles têm de entender para conseguir dar sequência. Eu falei sobre a importância disso e sugeri, inclusive, que isso fosse ampliado. Que houvesse uma ampliação do tempo de aula em cima disso aqui, porque o Scratch é uma ferramenta muito importante. Eu acredito que a gente precisaria ter aí umas 4, 5, 6 aulas de Scratch para conseguir trabalhar melhor essa parte de lógica. Porque senão a gente vai lá para o JavaScript, é uma loucura, né? Como é que eu vou explicar um if para o aluno? Né, aquela sequência de if, se eles não entenderam lá nos eventos como é que usa aqueles bloquinhos do sempre, do quando, então, se, então, né, aqueles bloquinhos lá dos eventos. Eles precisam entender bem aquilo. Daí, eu cito outras coisas que eu acho que seriam importantes também antes da gente fazer o pensamento computacional, que é um trabalho teórico em sala, quais são a finalidade de aprender o pensamento computacional, os 4 pilares, né, que é como fazer a decomposição, a padronização, a abstração e os algoritmos. Falar sobre conceitos de software, hardware, CPU, memórias, dispositivos de entrada, falar sobre um pouquinho de numeração binária para eles entenderem como é que um computador funciona, a diferença de bit e byte, alguns conceitos de programação como o programa-fonte, o programa executável, o que são os compiladores. Isso aqui são elementos de informática que eu acho que são importantes todo mundo entender. A gente mesmo, como professor, deveria ter tido uma formação com isso aqui. Acho que a própria Lura falhou em não nos dar essa formação. Porque para você pegar um computador e sair usando e falar em programação, tem de entender disso aqui. É um básico, é um beabá. E a noção de lógica computacional, né? Que o Scratch ajuda bastante nisso. Mas é bom a gente dar uma olhada em alguns
alguns operadores lógicos, tipo operador E, operador OU, tem algumas coisas que é bom a gente ver, porque senão cai lá na sala de aula, os alunos não têm nem ideia do que significa isso. Aí eu peguei essas aulas adicionais que eu fiz, eu transformei, na verdade, numa ampliação de conteúdo como atividade avaliativa, para não tomar muito tempo das aulas, expliquei de que forma que eu inseri como atividade avaliativa. E o que eu fiz? Eu propus um novo jogo para eles. Eu propus um joguinho chamado Jogo Espacial com Scratch, que está num site, num canal do YouTube chamado Brincando com Ideias, que é um menininho que deve ter uns 10, 11 anos explicando. Ele explica como montar isso aqui em quatro vídeos. Então, eu fiz eles seguirem a sequência do joguinho lá, para eles aprenderem a montar, e dei como atividade. Ó, quem me entregar esse joguinho pronto e com algum acréscimo, né, com alguma coisa a mais, fica com nota 10. Quem entregar só o que está lá nas propostas, nos vídeos, fica com nota 8, e quem ficar faltando as partes, eu vou desconsiderando nota para conseguir compor a nota de vocês. Então, eu fiz a nota da parte do Scratch em cima desse joguinho que eles montaram acompanhando. E foi muito legal, porque surgiram 1001 coisas, assim, eles desenvolveram coisas bem bacanas, com coisas que vão muito além do que o rapaz sugeriu lá. Tá? Então essa foi a minha implementação, como eu trabalhei. Ótimo. Beleza? Ótimo, Marcos, parabéns, tá? Pessoal, o Marcos trabalha, ele é formado engenheiro, então ele tem o suporte, tá bom? Então o relato dele foi bem complexo, bem apurado, tá? Vocês viram que ele tem um certo domínio, tá? Ele é meticuloso como um engenheiro, como um bom engenheiro, tá? Mas assim, cada um dentro das suas possibilidades, tá? Não é porque o dele foi tão bom assim que, ele tem... Não é isso, tá? A gente compreende tudo isso aí, tá bom? Marcos, parabéns, obrigado pela demonstração. Valeu, obrigado, de você. Foi complexo mesmo, alguém escreveu aí, você tem que publicar isso aí, você relatou tudo, tá? Parabéns mesmo, muito obrigado. Tá? Obrigado aí, valeu. Obrigado pela sua presença, pela sua participação, sempre ajuda a gente, sempre tá orientando, tá? Obrigado mesmo, foi muito bom tê-lo aqui, tá? E aí, pessoal, mas tá? Não fiquem acanhados, nossa, o trabalho que ele fez, por quê? Olha, gente, tem pessoas ali que são afastadas, que estão fazendo simplesmente para aprender, tá? Então, são outros parâmetros, tá? O que o Marcos fez foi excepcional, mas é a realidade dele, é a vida dele, tá bom? Beleza, Sérgio? Beleza, eu quero dizer que o que eu fiz é que nem o Marcos fez, então acho que eu não vou nem apresentar. Tá, fica tranquilo. O que você acha? No finalzinho a gente vê lá. Rosilene... Vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V ali, ó, das ideias do Marcos, tá tudo certo. Tá tudo certinho. Vai lá, Rosilene, vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos, né? Eu sou exatamente o contraponto do Marcos. Marcos, parabéns, a sua aula foi incrível. Eu fui aquela que, olha, você vai pegar as aulas porque não tem ninguém para pegar. Então, eu sou o lado oposto desta moeda. Rodrigo, você levantou a mão? Levantei. Não, eu estou admirado com a aula, com a implementação que o Marcos fez. Eu achei impressionante e achei legal a pesquisa que ele fez, né? É uma coisa que eu podia ter pensado e ter feito, né? Sobre a disponibilidade dos computadores, o uso, né? Então, eu acho que ele foi bem perspicaz nesse pensamento, acho que foi bacana. Uma publicação que eu achei, merece ter uma publicação digna para poder meio que esfregar na cara de você, dizendo aqui, ó, gente, ó, vocês querem que a gente siga um roteiro, uma programação de aula nesse nível, sendo que, ó como estão os nossos alunos aqui, né? O nível de conhecimento deles é muito baixo para poder iniciar um conteúdo muito aprofundado, né? Entendeu? Então, tá de parabéns, Marco, pelo teu trabalho. Eu fiquei com inveja mesmo, uma inveja boa, tá? Obrigado, gente. Como o Mederson falou, Mederson, me deixa aproveitar, por favor. Pessoal, é assim, ó, eu tenho já bagagem na área, tá? Eu tenho bagagem. Eu trabalhei 10 anos na área de TI. Então, para mim, foi tranquilo, tá, pessoal? Foi tranquilo. Eu acho que vocês devem olhar isso aí e se ver ano que vem. Ano que vem vocês vão estar assim. Porque daí vocês vão pegar a bagagem esse ano, vão pegar o jeitão da coisa, e ano que vem vocês vão estar assim, vão estar melhores, né? Muito melhores, provavelmente, né? Porque já tem a bagagem de professor que vocês têm. Eu só estou desde 2018 dando aula.
Então, somado à bagagem de professor de vocês, vocês vão estar muito na frente, tá? Mas é porque vocês estão aprendendo agora. Só por isso eu consegui fazer esse trabalho aí, tá bom? Obrigado pelos elogios aí, valeu. Parabéns novamente, tá, Marcos? E tomara que eu fique no grupo de terça-feira, quero aprender bastante na sequência. Então, assim, eu vou compartilhar a minha tela, vou fazer exatamente a minha apresentação bem simbólica em relação ao que eu fiz com os meus alunos. Vamos esperar compartilhar. Eu fiz um relatinho de implementação, né? Coloquei uma musiquinha bonitinha só para a gente começar. E daí fui bem sucinta, bem básica naquilo que a atividade exigia. Então, os meus alunos, quase todos, só trabalham na escola, os computadores da escola são bons, mas nós temos 28, mas em casa a minoria tem, praticamente ninguém. A minha escola é uma escola bem de periferia e, essencialmente, as nossas aulas são no laboratório. Então, dentro da nossa dinâmica, é essa relação. Então, aqui eu coloquei que eu utilizei realmente as aulas do RCO e do Alura, para que eles pudessem fazer junto comigo, já que eu estava aprendendo ao mesmo tempo com ele. Fomos, né, seguindo a sequência, fazendo as atividades, e depois, né, aqui estão os meus alunos trabalhando, anotando, para que eles pudessem compreender, porque eles precisavam levar realmente o caderno. Eu tenho a dificuldade da programação, então eu precisava que eles aprendessem, anotassem, discutissem comigo. E a minha atividade foi assim, depois que nós concluímos o Scratch, né, como ele deveria ser, eu propus que eles fizessem livremente, mais ou menos como você fez, Marcos. Mas que eles criassem o que eles quisessem, utilizando o Scratch. E eu pedi para eles publicarem isso no Canvas. Então, o nosso fim, né, da nossa atividade está no Canva. Eu vou compartilhar aqui com vocês agora a minha outra tela, porque eu só compartilhei uma, né, gente? Daí não vai rolar. Não, pode ver. Não pode ter um cômodo, não. Vamos apresentar a tela inteira aqui, porque senão não vai rolar. E o nosso trabalho ficou aqui. Então, realmente, quando você olha, aparece o trabalho de cada aluno, como que ele fez, o que ele escreveu. Nós produzimos mapas mentais, né? Cada aluno criou o seu mapa mental dentro do Canva, no estilo que ele encontrou, no estilo que ele pensou, e colocou. A obrigatoriedade era que o aluno colocasse o seu aprendizado, a sua dificuldade, que ele colocasse de que forma que ele fez esse código. Então, ele mostra como que ele planejou o código e o vídeo da atividade dele. Então, cada um fez o seu trabalho e eu fiquei bem contente, porque eles realmente testaram, que era isso que eu queria que eles fizessem, que eles entendessem o que o Marcos falou, bate na borda e volta, faça isso, senão faça aquilo, que eles realmente descobrissem
os comandos que existiam ali dentro e que poderiam ser executados. Então, essa foi a minha finalização com os alunos. Foi a apresentação do mapa mental deles, com as atividades que eles fizeram, para que nós pudéssemos ver o que todos produziram. Então, foi uma coisa mais simples, menos elaborado, mas que me deixou muito contente, porque eles realmente não sabiam assim como eu. E eles conseguiram realmente realizar a atividade. Aí aqui eu só coloquei novamente alguns trabalhos e finalizei a minha atividade agradecendo ao Miderson, porque realmente é um processo muito longo, que para mim foi difícil, porque eu não tinha nenhuma noção, e eu acredito que os alunos também tenham se sentido dessa forma, né? O desafio para mim foi grande, mas para eles também foi. Beleza, obrigado, Rosilene. Não foi mais simples não, Rosilene. Eu escrevi todo, tá? Não vou ficar replicando, mas eu escrevi o tanto que eu gostei, o quão foi difícil você fazer e o quanto você se preparou e o resultado final como ficou lindo. Eu escrevi para você, não sei se você viu, tá? Não vou ficar repetindo pelo tempo, tá? Mas não foi mais simples não, foi espetacular. A sua implementação foi linda, 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 tá? Mesmo eu não sendo não pensamento computador, foi extraordinária, tá? Não foi mais simples, só coloca esse adendo. Eu agradeço, Miderson. É que eu não quis abrir aqui porque a gente sabe que o tempo é grande. Mas assim, só que você falou, ela colocou no Canva como se fosse um mapa mental, mas cada ligação era um vídeo, tá? Então ficou uma coisa linda, linda, palavra linda, tá? Eu escrevi para você, eu não ia nem... Porque se eu ficar comentando todos, a gente não termina hoje, tá? Mas o seu ficou espetacular, eu adorei, tá? Então ficou assim, por isso que mapa eu mental não quis e cada abrir. um vai para um vídeo, tá? Espetacular, sensacional. Não estou dizendo só da sua ideia em si, mas o que os alunos enxergaram individualmente e como um todo, né? Sua ideia foi brilhante, brilhante mesmo. Lembre-se que foi você que deu a ideia do vídeo. E eu sou, assim, muito tranquila. Eu não consegui fazer só o filme, eu tive muita dificuldade. Então, como eu tenho um pouquinho mais de controle no Canva, eu fui para lá e consegui ajudar todos eles dentro da nossa proposta. Clica, abre o vídeo, você vê o vídeo de cada um, né, o movimento do jogo de cada um. Mas obrigada, Miderson, valeu. Eu que agradeço, tá? Foi espetacular. Pessoal, vocês estão falando aí da próxima, então vamos lá? Quem que é? Eu vi na sequência aqui, era o Sérgio? Acho que era, né? Eu tinha pedido, mas daí alguém acho que não viu. Se me permitirem, eu vou, senão eu... Pode ser, Sérgio, vamos lá. Então, deixa eu só abrir aqui a minha apresentação. Então, pessoal, se caso eu fizer algum comentário rápido aqui, é só pelo tempo mesmo, tá? Mas eu dei o feedback para todos, eu escrevi. Os problemas que tiveram, eu entrei em particular, tá? Para pedir para todos, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá, aqui. Então, pessoal, também trabalhei as primeiras aulas do Scratch com os alunos, tá? Eu até tinha pensado em trabalhar a parte do JavaScript, mas a gente acabou, acho que todo mundo tendo o mesmo problema, principalmente para o nível de inglês dos nossos alunos. É uma linguagem gostosa, mas a aceitação da parte deles não foi tão boa. Então, eu vou apresentar bem resumidamente o que eu fiz, tá? Nessas minhas aulas. Então, eu peguei as primeiras 3 aulas do SO+, a única turma que eu trabalho nessa escola é o primeiro ano C, e a gente tentou fazer uma atividade, né, que eu dividi em 3 etapas distintas. Então, a primeira etapa, a gente fez aquele cadastramento, ensinei os primeiros comandos para eles, né, de como criar a bolinha, os personagens, alterar os personagens e tudo mais. O cadastro no Scratch e no Alura. Então, foram as 2 aulas iniciais, né, que a gente utilizou para isso. Daí, a segunda etapa foi a animação do jogo. Daí, foram 3 aulas para a gente finalizar o jogo. E daí, a última aula foi para que, mais como uma atividade avaliativa, que eles fizessem alguma modificação no jogo,
para entender mesmo a sequência lógica ali da criação do algoritmo para esse tipo de animação, né, nessa plataforma. Então, como eu falei, né, primeira etapa, os alunos se cadastraram no Scratch, acessaram a plataforma Aluno, fizeram um resumo no quadro de comandos e nomeamos os atores do jogo. Então, aqui tem uma fotinho deles mexendo, né, uma foto mais geral, assistindo às aulas, fazendo o cadastramento. Percebam que alguns tinham que estar com o celular ligado, porque precisa confirmação. A nossa sala de informática não é uma boa sala, porque é um laboratório de ciências que foi improvisado com esses notebookzinhos aí. Então, além do sinal não ser dos melhores, o computador também não ajuda. A maioria desses computadores aí dão pau logo no começo, né? Mas deu, assim, às vezes a gente reunia 2 a 2, turmas numerosas, não sei como que é a realidade de vocês, a nossa turma lá é 30, 40 alunos, pelo menos, tá? Então, as salas são bem lotadas. Mas foi. Aqui tem mais uma foto, né? Aí a segunda etapa, então, né, em resumo aqui, a gente animou a bolinha para sair no centro da quadra e não numa posição aleatória. Dar os comandos para a bolinha bater nas bordas, animar a raquete, animar a raquete 2, né, do oponente. Criamos as variáveis, aí os marcadores e finalizamos, né, para testar o jogo e vimos os possíveis bugzinhos que estavam acontecendo. Aí muitos deles a gente corrigiu alterando o tamanho, né, ou da raquete ou da bolinha. Outros, alguns comandos diferentes daqueles que o Alura apresentou, né? Teve até acho que o Marcos me pediu, no começo das nossas aulas, um videozinho de uma menina que ele faz uma programação assim meio que completa, não faz os bloquinhos separados. Aí eu pedi para eles testarem, também acho que foi a que mais deu sucesso para finalizar o jogo. Aí aqui tem um exemplo, né, na tela do jogo praticamente pronto, né? E a terceira etapa, como eu falei, aliás, esse menino aqui, ó, esse que tá na tela, esse PI aí vai dar bom, hein? Pá! Ele começou do zero, ele terminou todo o curso ali, pensa num guri que vai seguir nessa área de programação. A lógica dele, principalmente no Java, ó, já me passou faz, ó, rapidinho. O guri é muito bom. E nunca tinha feito nada de programação. Começou nessas aulas aí. Então, foi uma sementinha bem plantada. Tá certo, no universo de 40, tu tira 1, 2, é pouco no início, mas eu acho que a gente melhorando, de repente, desperta aí esse interesse por parte deles, né? Então, nessa última etapa, como eu falei, eu pedi que eles fizessem algumas modificações para que o joguinho ficasse a cara deles. Ou mudar a raquete, ou mudar a tela, ou mudar o formato do jogo. Assim, uma coisa que fosse aplicável, né, do que eles achariam que fosse melhor. Então, alguns fizeram um campinho de futebol. Olha essa aqui, que bacana. Você acredita que essas raquetes aqui, elas funcionam? Ela bate e volta certinho. A menina desenhou a mão, a raquete. Então, teve várias maluquices que eles criaram ali para animar o jogo e ficou divertido, né? Ó, cara de felicidade da moça aí. Eu pedi para ela se eu podia postar a foto, ela me autorizou, então me sinto confortável em colocar. Então, no resultado aí, todo mundo teve essa apreensão no início, né, desse curso né, como que você vai ministrar aulas de algo que você não desconhece, ou tem pouco conhecimento, ou quem viu, no meu caso, há muito tempo atrás, e com uma plataforma totalmente diferente, né, um formato totalmente diferente. E acabou, né, pelo relato deles, sendo a disciplina que eles mais curtem. Eles adoram a aula de segunda, e olha que é a primeira aula de segunda, e a gente tem uma complementação de carga horária na sexta tarde. Olha, não falta aluno, eles adoram essa aula de pensamento computacional. Então, para mim foi um incentivo, porque, assim, o fato de a gente começar um assunto totalmente diferente e ver um respaldo tão grande por parte dos alunos, está me incentivando a pesquisar mais. Eu, sábado, domingo, às vezes eu pego aulas, vejo alguma coisinha diferente. Não tenho toda essa habilidade para trabalhar, né?
mas tem sido bem bacana. Eu acho que vai dar resultado. É uma disciplina que eu questionei muito, e hoje vejo que se a gente crescer um pouquinho mais nessa parte, dá para se tornar uma disciplina legal. Eu acho que entra bem no que eles querem. É isso, gente. Obrigado, Sérgio. Obrigado, tá? Parabéns, tá? Eu escrevi também. E obrigado pela parceria aí, sempre junto, sempre preocupado, sempre correndo atrás, preocupado com o aluno, tá? Eu escrevi tudo para você, mas você sabe o tanto que eu te estimo e vejo o seu trabalho, a sua preocupação, tá? Show mesmo, tá bom? Pessoal, próximo, tá? Tô adiantando um pouquinho aí. Rodrigo agora. Rodrigo, isso, Ana. Ana. Vamos lá, então. Beleza. Boa noite a todos, de novo. Boa noite. Vamos lá, vou iniciar aqui minha apresentação, tentar ver se eu consigo compartilhar a tela. Eu tô com o meu notebook aqui meia boca, porque meu computador ele tá ocupado, minha esposa tá ocupando ele agora nesse momento. Ela tá editando umas fotos, ela é fotógrafa, né? Aí ela tá editando as fotos. Eu vou tentar ver se consigo... Deixa eu ver se consigo compartilhar só a janela. Aqui, consegui. Beleza. Vou tentar aqui. Então, você vai aparecer aí. Tá aparecendo? Sim. Beleza, então. Eu vou puxar aqui, que eu tô com uma tela. Eu já acostumei a trabalhar com duas telas. Aí eu pego uma só e fica aqui. Mas tá dando para ver, né? Beleza? Vamos lá, então. Bom, então eu trabalhei com Scratch, eu usei como implementação, porque eu tive um problema com o JavaScript, né? Na verdade, foi um problema relacionado aos dias, né? Porque eu tenho aula nas quintas e nas sextas, né? Eu acabei perdendo praticamente 2 semanas de aula. E para complementar, né? A minha mãe, ela fez cirurgia de catarata. Minha mãe tem Alzheimer, né? Ela mora comigo. Aí ela fez cirurgia de catarata, que era urgente, ela fez, e a cirurgia era na quinta-feira de manhã, e na sexta eu tinha que levar ela para tirar o tampão. Então eu acabei perdendo praticamente 1 mês de aula de pensamento computacional. Então, o conteúdo muito, muito atrasado, né? Certo? Dá para enxergar bem, pessoal? Tranquilo? Whindersson? Tranquilo. Beleza, vamos lá. Então, a implementação foi realizada com conteúdo programático, fui seguindo o programático do Alura, porque era obrigado a usar, certo? E, claro, que eu levei aquela bomba, porque eu comecei a trabalhar algoritmo, eu comecei a trabalhar com Toxicode, que é uma plataforma bem legal para treinar lógica de programação, certo? Aí fui bombardeado com a notícia que seria obrigado a usar a Alura em sala de aula, né? Aí depois eu acabei me adaptando. Bom, nós não temos um laboratório de informática, nós temos na escola 11 notebooks, 42 alunos na sala, era 41 quando eu fiz, mas entrou mais um, tem 42 alunos na sala, então acaba ficando uma média de 3, 4 alunos por notebook verde. Então isso acaba ocasionando muito mais bagunça, ou seja, os alunos se dispersam facilmente, porque é um aluno, o espaço ali tem a bancada de concreto, a gente adaptou o laboratório de ciências, porque nós não dispomos de um laboratório de informática. Na verdade, tem uma sala de atividade com 4 desktops bem antigos, né? E o espaço é muito pequeno, e o espaço é usado para uma professora de PMA da matemática. Aí tem uma professora de PMA de português que ela não abre mão do laboratório. Aí o que acontece? Tem essas carteiras bem no meio das 2 bancadas de concreto, tá vendo aqui, ó? Isso dificulta a minha circulação na sala, sabe? Eu fico às vezes, chateado porque eu não consigo andar pela sala para poder ver o que os alunos estão errando os códigos, consertar. Então, é um espaço bem desconfortável ali, porque os alunos ficam se amontoando em cima das carteiras, aí eu preciso arrumar a sala toda vez, aí eu preciso afastar as carteiras, aí o professor de PMA puxa as carteiras para frente, eu coloco de volta e fica aquele transtorno. Eu acabo perdendo muito tempo arrumando a sala e arrumando os computadores. E eu não tenho como deixar os computadores montados aqui, porque o professor de química, o professor de ciência quer usar o laboratório, precisa da bancada livre, sabe? Então acaba sendo um transtorno, é um transtorno para mim. Pensamento computacional sem recursos, né? E claro, né, a gente não tem como deixar os computadores ligados aí, montados, né? E claro, tem conexão ruim na internet, a internet que o governo instalou, ela não está chegando com a banda proposta que o governo falou. Aí, para poder utilizar um sinal um pouco mais restrito, eu peguei aquele servidorzinho, sabe aquele servidor pequeno da Positivo, pretinho? Eu
adaptei ele para poder montar uma senha, um sinal para que só os netbooks conectassem, porque todos os netbooks já estavam conectados para se conectar automaticamente com esse servidor, que é o Lab Móvel, né? Aí eu instalei lá, configurei, beleza. Aí o que aconteceu? Semana retrasada, queimou o switch da escola. Aí faz 2 semanas que a gente está esperando o pessoal do núcleo vir, até agora, nada. A gente está praticamente sem internet. Só está com uma internet da PMF, que é dividida não só comigo, eu tenho que usar da PMF, e aí os outros professores da escola inteira usar. Então, isso dificultou bastante o trabalho com o Java, mas não é o caso, né? Eu estou falando do Scratch. Bom, antes de realizar, eu trabalhei com lógica de programação, com algoritmo, e utilizei o code.org para eles poderem se familiarizar, sabe, usando aquele algoritmo que aparece lá do Planta vs Zumbi, sabe, os alunos até gostaram. E trabalhei com Toxicode, então, não sei se vocês conhecem, é bem interessante. Ele trabalha com uma interface onde tem várias bolinhas circuladas, né? E se você seguir a trilha proposta, você acaba errando. Você tem que seguir o código que dá do lado. Então, ele acaba trabalhando, ele acaba enganando um pouco o seu cérebro, porque de um lado fica a planilha, com todas as bolinhas, tipo um labirinto, e do lado tem um código. Mas você tem que seguir o código para poder mover a seta dentro do labirinto. É bem bacana. Depois eu deixo o código no chat. Bem interessante para trabalhar vamos dizer, lógica de programação. Bom, o que aconteceu? Tentei realizar o Alura ali com a exibição do Alura, com os alunos conectando, mas era muito difícil. Eu mandei até um vídeo, compartilhei até um vídeo com o Miderson, mostrando que a gente abriu um vídeo no computador para a tela para todo mundo ver. Quando os alunos tentavam acessar, travava, não conseguia. O Scratch, mal pegava o Scratch, todos os computadores com o Scratch ligado, sempre teve que cair a rede. Aí cair a rede, a gente tinha que ficar trocando o servidor lá, trocando o ponto da internet, porque ficava caindo constantemente. Então, sempre lá colocava 12 computadores, 11 computadores, né? Tem um lá que deu problema, a gente separou ele, 11 computadores. Desses 11, teve lá, por exemplo, sempre tinha 2 ou 3 que a internet ficava caindo constantemente, certo? Isso acabava dificultando muito, porque era professor utilizando para RCO, professor apresentando o vídeo em outra sala, aí quebrava tudo, e acabava atrasando muito, certo? E a gente perdia ali uns 30 minutos, porque teve aluno que não lembrava de senha, usava senha na época da época das aulas remotas, aí já não lembrava, tinha aluno que tinha desinstalado o aplicativo do @escola, aí a gente teve que auxiliar os alunos a instalar o Alura para baixar. No final, o Alura fica como tarefa. Eu deixo como tarefa obrigatória e vou passando a porcentagem de acesso para eles. Conforme as atividades vão concluindo, eu vou entrar em contato. Você não fez tal, porque é impossível acessar o Alura, os alunos acessarem o Alura na escola. É impossível. Então, não estava usando o Alura em sala de aula, eu estava seguindo o meu roteiro. Eu montava um roteiro, eu assistia as aulas, aí eu montava uma planilha, uma folha, uma planilha, tipo uma colinha, né? E ia seguindo aquilo lá, né? Porque eu tive contato só com a linguagem de robótica no Arduino, né? Então, não conhecia a JavaScript e Scratch também não conhecia. Acabei conhecendo esse ano mesmo. Realizei um exemplo com um joguinho de gato e rato. Eu coloquei lá um gatinho, um ratinho para seguir ele, usando o sensor do mouse mesmo, né? Para se familiarizarem com a interface dos blocos. Como a maioria não possui habilidade, como utilizar o mouse, conhecer os comandos de teclado, teve gente que não sabia pular uma linha, por exemplo, né? No JavaScript, né? No Scratch, não teve tanto esse problema, mas teve alunos que não sabiam esses comandos básicos, né? Não sabiam mexer no computador. Aí isso reflete bastante aquela pesquisa que o Marcos fez agora, né? De repente, da maioria não ter contato com o computador. Aí eu tive que parar a explicação para a aula, para auxiliar os outros a resolverem alguns bugs, a execução dos códigos, aí eu voltava. Aí tinha aqueles alunos que dispersavam, como era um netbook, no espaço apertado para os alunos, e acabava ficando um aluno naquele computadorzinho pequeno, e os outros 4. Então, acabava ficando 2 no computador e os outros 2 acabavam se dispersando, certo? A internet caindo toda hora, eu tento pegar o computador, configurar, caiu a internet, eu tentava trocar o sinal do roteador para outro sinal para poder pegar, certo? E constantemente rodando a sala, então eu não parava. Eu ia lá na frente e começava, então, pessoal, começava a explicar matéria, que você pega o bloco aqui, aí começava, professor, não está dando certo aqui, não estou achando o bloco, então vai aqui. Ah, não consigo. Aí tinha que parar e ir lá para poder
auxiliar eles a encontrar o bloco, a encontrar as variáveis e assim por diante, né? Certo? E sempre teve aquele aluno que tinha uma aba lá no YouTube. Aí, quando eu descobri que estava com o canal YouTube, eu falava assim, tá travando o computador, tá tudo caindo. Começava a cair 3, 4 computadores. Aí tinha que descobrir qual aluno que estava com uma aba aberta no YouTube aberta, em volume mudo, em volume baixo, para poder chamar a atenção do aluno para desligar o YouTube, porque ele estava roubando a banda dos outros computadores. Aí começava a cair dessa forma. Por quê? Porque é um computador para 4 alunos. Aí 2 ficam e o resto acaba, infelizmente, se dispersando. Né? Eu coloquei a foto aqui, porque essa menina, por exemplo, estava indignada, né? Falei, professor, eu não consigo. Eu começo a entrar e sempre algum aluno vai lá, conecta e começa. E eu falava, mas eu estou tentando. E aquela correria em sala de aula, com a sala toda cheia de carteira no meio, por causa do PMA, eu não consigo desviar para poder ir lá ver. Eu não tenho um âmbito de circulação. Né? E não tem, ou seja, não tem espaço de sala de informática. Isso está dificultando bastante, certo? Aí, nas horas de atividade, eu tinha que chamar aquele aluno lá para poder tentar concluir o projeto, que não tinha terminado. A minha hora de atividade, que era para, sei lá, para lançar conteúdo, que eu acabava não lançando, para poder verificar a porcentagem de acesso ao Alura, eu tinha que ficar correndo atrás de aluno que não acessava o Alura, porque o tutor estava lá o tempo todo mandando mensagem para mim que, fulano, a porcentagem está tal, o BI está em vermelho, o BI não está em amarelo, sabe? Aí, né, acabava estressando bastante. Então, foi o primeiro conteúdo deles, na minha conclusão. Eles demoraram bastante para entender como funcionava a lógica, certo? Eles se sentiam um pouco frustrados. Por quê? Porque a conexão caía o tempo todo, como eu disse para vocês. Eu tinha que parar a aula para tentar encontrar a rede menos congestionada, para poder trocar de sinal, ou tentar descobrir qual era o aluno espertinho que estava com uma aba aberta, acessando alguma coisa que não podia. Né? Mas depois que eles conseguiram, eles ficavam todos... Professor, vem aqui, dá uma olhada aqui. Aí concluiu o trabalho, né? Tinha uns alunos, professor, posso mudar a cor da tela? Eu falei, pode. Posso mudar a cor da raquete? Pode. Aí eu deixava eles mudarem, a gente fazia com campo de futebol, né? Tipo verde, com as linhas brancas. Eu falei, pode mudar, gente. Desde que vocês sigam a lógica e funcione, tá bom. Certo? Aí eu fui avaliando esses alunos assim, eu ia terminando o projeto, eu ia olhando eles. Aí quando eu via, tá com uma falha no placar, eu pegava e ia avaliando, dando uma notinha em relação a isso, né? A bola tá atravessando a raquete. Deixa eu só ligar meu tomada aqui que tá acabando a bateria. Só um pouquinho, tá, meu Deus? Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui. Todos estão me ouvindo, pessoal? Tranquilo, Mederson? Sim, sim. Beleza? Tranquilo. Beleza, tranquilo. É que eu tô com a aba baixada aqui, gente, porque eu tô sem o meu monitor aqui, acessório, tô me sentindo manco. Tô me sentindo meio manco, né? Aí alguns alunos foram assistindo as aulas e foram adiantando antes, né? Alguns alunos, professor, as aulas que o senhor está pedindo esse dia, eu posso adiantar? Eu falei, pode, vai adiantando teu conteúdo, o conteúdo do grupo, né? Falei, beleza, né? Esse aluno aqui, eu peguei um relato dele, né? Ele é bastante interessado nessa área de TI, ele faz o curso de robótica comigo, só que a robótica é outra coisa. A robótica a gente tem uma sala para isso, né? Uma sala reservada, é uma turma menor, e são alunos interessados. Então, você pega alunos que têm interesse, que procuram fazer esse conteúdo, esse tipo de disciplina em contraturno, né? E aqueles alunos que não têm computador em casa, às vezes não têm acesso, tem alunos que não têm internet em casa, né? Então, tem esses casos de carência mesmo, né? Carência em praticamente quase tudo. As aulas são bem interessantes, como o relato desse aluno, né? Ele colocou, eu falei, cara, manda um relato para mim, eu perguntei, faz um relato para mim, ele gravou o relato, né? E eu reproduzi. Ele gosta, falou, é legal, que a gente aprende de forma mais simples, do Scratch até o JavaScript. O que atrapalha é o espaço desconfortável das carteiras no meio dos balcões de concreto, como tinha explicado, né? E mais de 40 alunos, tem ali, por exemplo, poucos computadores, isso acaba dispersando a turma, né? E o restante se dispersa também, a gente fica lá 1 ou 2 programando. Os computadores são lentos, eles reclamam do computador, por causa, principalmente, da conexão da internet, tá? Mas falou que eu explico bem, né? Ajudo o tempo todo, tento correr atrás de sala de aula. Mas ele falou, mas o senhor fica saindo toda hora, né? Mas acaba atrasando o conteúdo, né? Isso foi
o que ele disse. Bom, outras condições sobre as condições de trabalho, agora, só reforçando aquilo que eu já tinha comentado, né? Não tem laboratório pronto, a conexão não é cabeada, a gente usa aqueles notes verdes, né? Os notes que todos os professores utilizaram no ensino semi, como se diz, híbrido, né? Certo? E a maioria não tem cuidado do equipamento, sabe? Eles pegam o computador, aí às vezes eles vão pegar o computador, eles jogam dentro da caixa, a gente chama atenção, vai fechar a tampa, fecha com tudo, certo? Então, infelizmente, não têm esse cuidado. Não são todos alunos, uma pequena parcela ali, certo? Eles não têm paciência, já chegaram a derrubar notebook no chão, tá? Problemas constantes com a internet, queimou um switch lá, a gente ficou faz 2 semanas sem a internet do governo, né? Correto? Sem conexão, porque o switch fazia distribuição dos hubs na escola, né? E a gente está com a internet da PMF, uma internet que é paga por fora, que é uma internet mais lenta, só que ela é dividida com a escola inteira. Então, isso está dificultando bastante o processamento do conteúdo. Aí já te falei também que eu fiquei praticamente um mês sem aula por causa dos feriados e por causa da licença médica que eu tive que tirar, né? Certo? E eu acho que para ter um rendimento satisfatório, tinha que ter pelo menos uns 22, 24 computadores, para que pelo menos ficasse em dupla, sabe? Pelo menos em duplas, ele para poder... E o espaço adaptado, a gente não tem um laboratório. Temos um pseudo-laboratório, que é uma sala de atividade, que tem 4 desktop, mas é uma sala muito pequena, que tem no máximo lá, no máximo 10 carteiras, né? Então não tem como levar esses alunos para esse laboratório de informática. Então a gente tem que adaptar com o que tem, que são os notebooks verdes, né? Certo? E eu acho que precisaria, no próximo ano, pelo menos aí uns 30 dias aí de informática básica, sabe? Tem que ter uma aplicação de informática básica no primeiro ano para esses alunos. Então, a turma do ano que vem, faz um curso de informática básica para poder mexer no mouse, para poder fazer os comandos, editar um texto simples, certo? Editar uma planilha, fazer um desenho no Paint, por exemplo, sabe? Para poder se familiarizando com isso, para depois partirmos para a programação. Acho que o governo simplesmente achou que o aluno, por ter habilidade de manusear o celular, o tornaria, como se diz, mais habilidoso, mais adaptado para poder trabalhar com programação, né? E não é bem assim que a gente está vendo. Então, eu não tive a sorte do Marcos, por exemplo, né? Tanto pelo não sorte, pelo conhecimento dele, né? Pela bagagem que ele tem e pela estrutura física, né? Infelizmente, a estrutura física é complicado. E ainda tá bom em relação às outras escolas. As outras escolas da cidade, eu esqueci de falar que eu sou aqui de Biratã, as outras escolas da cidade, às vezes tem o laboratório, mas não tem internet. Outros não tem nem o espaço, nem o laboratório de ciências para poder utilizar como espaço. Tem que levar... O professor já imaginou você ter que carregar aquela caixa cheia de notebook verde para a sala de aula, toda vez que for dar aula de pensamento e condução. Está acontecendo isso em outras escolas. Eu acho que a situação nossa, da minha escola, não está tão ruim como a de alguns colegas que falaram, cara, você já está em JavaScript? Eu falei, eu tô indo na metade do final. Isso porque eu perdi um mês de aula, praticamente, né? Então, nossa, eu estou terminando Scratch ainda, porque a aula na internet tem professora que está dando pensamento computacional no quadro, fazendo bloquinho no quadro, passando planilha, certo? Então, está nesse nível. Então, da minha cidade aqui, eu não me considero, eu considero até sortudo, assim, pela situação. E é esse nível que está, certo? Bastante dificuldade, desanimei um pouco, mas eu estou tentando me reanimar de novo agora para continuar, principalmente agora no fechamento de trimestre, né? E eu não consegui aplicar. A única avaliação que eu apliquei, por exemplo, foi sobre os pilares do pensamento computacional, no primeiro mês, né? Mas eu estou avaliando o final do projeto. Eles terminam o projeto, eu vou lá, vejo, eles exibem, se tem algum bug, eu como se diz, eu desconto e vou dando nota em grupo, como se fosse um trabalho em grupo. Né? Não tem como trabalhar individualmente nem em duplas, né? E é isso aí, essa foi a minha implementação, meio trancos e barrancos, mas aconteceu. Ótimo. Rodrigo, obrigado, tá? Você explanou bem, colocou a dificuldade do colégio, tá? Volto a dizer, cada um é na sua realidade, mas mesmo com tantas dificuldades, você fez um ótimo trabalho, escrevi no seu relato, acompanhei também, não vou ficar aqui comentando, mas eu entendo tudo isso aí, a gente vê o seu trabalho, vê o seu esforço, vê a sua dedicação, tá? E aqui, ficou bem livre, a gente mostra e aponta também esses erros aí, tá bom?
muito obrigado, tá? Obrigado mesmo pela sua participação também. Beleza? E parabéns, cara. É um trabalho louvável que você faz, tá? Louvável mesmo, tá? Não vou ficar falando muito, tá? Ao final. Quem é agora? Ana Paula. Vai lá, Aninha. Eu não vou falar tão bonito como eles, não, tá? Nem como o Rodrigo, muito menos como o Marcos. O meu foi bem simplesinho, graças ao professor Miderson, senão nem ia ser nem simples nem nada. Mas a proposta aqui foi interessante, os alunos comecei mostrando para eles, até tirei uma foto aqui, vou compartilhar com vocês a foto que eu mostrei para eles e depois o que nós fizemos, né? Aqui fui mostrar para eles lá a plataforma, tudo no telão. Na escola onde eu trabalho, nós temos, graças a Deus, nós temos computadores em todas as salas, a nossa internet tem dia que é super boa, tem dia que não é, então todas as salas funcionam, tem dia que não todas, mas ali o acesso é bem diferente do que alguns aí estão relatando. Mas aí os alunos ficaram impressionados, gostaram, podemos fazer nós depois? Falei, podem sim. Então aqui, o primeiro momento, eles foram vendo o que eu fui fazendo, e depois aqui foi uma foto do que eu já estava fazendo lá com eles, e outra, e a proposta, então, está aqui. Pelo Scratch, né? Foi eu e o Miderson fizemos aqui junto, ele foi me ajudando. Trabalhar, eu tenho 7º ano, não tenho pensamento computacional, não trabalho com o ensino médio pensamento computacional, trabalho com o ensino médio matemática, e fizemos aqui a implementação dentro do 7º ano, jogo de sinal, adição e subtração de números inteiros, aonde eu mostrei para eles aqui, que bem aqui onde está o nosso gatinho seria o 0, aonde que divide os números positivos dos negativos. E aí eles ficaram impressionados, gostaram, acharam muito interessante, diferente, porque só falávamos, aí digitamos lá, mostrando para eles como que nós íamos digitar, e o que ia acontecer com o gatinho, seria subir ou descer, aí ele foi vendo. Alguns falavam, ele vai subir, outros falavam, não, ele vai descer, mesmo você falando para que lado ficava o positivo, para que lado ficava o negativo. E aqui onde ele pergunta, e agora? Eu falei para eles, então vamos digitar lá. E quanto que vai dar? 60 positivo menos o 80 negativo. E aí foi onde eu tirei a foto, e aí cada um deles foram mostrando, se interessando e achando interessante. Agora é minha vez, agora é minha vez. Então, é uma proposta diferente para se trabalhar com os números inteiros, adição e subtração, trabalhando ali com o Scratch, aonde é uma novidade tanto para mim como para os alunos. Eu acho que para nós, enquanto professores, foi tudo novo, tudo diferente da minha realidade, pelo menos, e sorte a nossa que tivemos ali o professor Miderson pertinho para sempre estar nos auxiliando em qualquer dificuldade. Então, foi isso que eu fui fazendo com os alunos, estou terminando o meu relato aqui, que eu não entreguei, vou entregar hoje, mas fui fazendo e, graças a Deus, deu certo. Então, ótimo, isso que eu ótimo, Ana. Parabéns. Hoje. É isso mesmo, você fez a programação, a gente foi partilhando uma ideia útil para você fazer com seus alunos, tá? Eu também escrevi no seu diário, tá? Eu sei o quanto você se dedica, o quanto você corre atrás, o quanto você se preocupa. E aí, poderia estar fazendo, sei lá, algo que seja bem mais simples, mas você teve o ânimo, não, deixa eu aprender uma coisa nova, deixa eu conhecer, deixa eu ver o que eu posso fazer para o meu aluno. Então, isso é louvável, tá? Meus parabéns mesmo, de coração. Muito obrigado por você estar com a gente, Obrigada. Tá bom? Obrigado mesmo. Um dia eu chego lá que nem o Marcos, viu, Marcos? O pontapé já foi dado, o primeiro passo já foi dado, tá? Então, parabéns, é isso mesmo. E chega sim, chega sim. Pessoal, tem mais alguém
Quer dizer, tem que ter mais alguém. Irene, vamos lá, Irene. Eu também, né, que fala, eu trabalho com física, né, no ensino médio, então, espera lá aqui, deixa eu compartilhar aqui. Te contei com a ajuda do professor, certo? O que eu trabalhei com eles, né, através do JavaScript, eu trabalhei o movimento uniforme, o movimento... Deixa eu só seguir para... Tá meio esquecidinho já como que se fazia, né? Gente, eu dei uma viradinha porque o meu pai queria saber o que estava falando aqui, que ele não estava enxergando onde estava saindo a voz, tá? Eu mostrei para ele na cama. Não, show. Melhoras para ele aí. Estamos na torcida. Não estou conseguindo aqui. Aí mesmo, Irene, já está apresentando. Você estava... Calma lá. Você estava apresentando, Irene, estava certo. Espera um pouquinho. Tá. Tá vendo? Tá apresentando? Ainda não. Não. É isso. Tá indo agora, Irene. Agora sim, beleza. Então tá. Então, olha, com a ajuda do Mirson, porque eu não tenho a aula, né, eu dou física, a gente aproveitou as aulas dele para estar conversando com os alunos e propondo, né, fazendo um programinha, usando lá as bolinhas, a gente usou o bichinho aqui, para mostrar para eles sobre o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. A gente foi trabalhando, né, eles montaram o programinha, e daí a gente mostrou para eles como que seria um movimento uniforme, como que se andaria, como que seria um movimento uniformemente variado. Então, eu apliquei um pouquinho com a ajuda do professor, lógico que não foi uma coisa tão... Mas eu participei do curso justamente para isso, né? Para ter um pouquinho do conhecimento, e já que a gente tem que começar a trabalhar com tecnologia, então, aprender um pouquinho para estar aplicando nas aulas, né? E um pouquinho que a gente aprendeu ali já deu para... Eles gostaram, porque vendo na prática, né, eles conseguem ter um melhor entendimento, olha. E foi isso que eu fiz. Ótimo. Certo? Certíssimo, Irene. Obrigado, tá? Obrigado mesmo. Só tenho que te agradecer também, Irene. A Irene fez tantos cursos, trabalha tanto, é tão empenhada há quantos anos, né, Irene? Poderia também falar, por que eu vou fazer? Eu já sei tudo de física, já dou aula de matemática, e mesmo assim se propôs, né, a fazer um curso novo, participando, nunca falta, pergunta, questiona, sempre correndo atrás. Então, Irene, puxa, obrigado mesmo, tá? Nossa, eu que agradeço para você, Midson, tem tudo... E sempre nas aulas, ela tentando ligar, fala, puxa vida, as aulas de matemática, aquele aluno, o que eu faço, o que eu ligo, com tanta preocupação, né? E eu sei de toda a sua trajetória, no quanto que você se preocupa, tá? Eu fico bastante feliz de você falar, não, eu quero fazer o curso que, puxa, eu quero fazer, mas fico com você que eu quero aprender mais um pouco, eu quero desenvolver, né? Ao passo que tantos professores que somente não se preocupam e só reclamam, né? E você motiva, inspira, tá? Então, obrigada. Quantas pessoas que realmente, não, para que isso aí? Para que eu vou fazer isso? Poxa, vou aprender isso aqui, eu já sou, né? Como você, quantos anos? Você já é ótimo em física, em matemática, e ainda mente aberta para aprender, para aplicar, tá? Então, realmente, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo pela sua participação. Obrigada a você, por ter a tua paciência com a gente. Não, que é isso. Obrigada. Vamos lá? Mas quem é o próximo? Acho que sou eu agora, prof. Gracilene. Vamos lá, Graci. Então, todo mundo te chama de Graci, né? Sim. Na verdade, me chamam de Gisele, que é meu segundo nome, que é mais fácil. Tá bom. Mas Gra também. Bom, pessoal, eu sou, então, a Gracilene, né? Eu sou formada em Química e eu leciono já há 11 anos, né, no estado. Esse ano, né, como alguns aqui
de vocês também pegou aí a disciplina Pensamento Computacional, né, que, como o Miderson falou no começo lá, foi um susto. E, na verdade, eu acabei pegando essa disciplina porque eu precisava completar o meu padrão, e daí não tinha mais aulas na escola, e daí como tem poucas aulas de química, né, então, e no dia da distribuição, né, sabia muito pouco sobre a disciplina, e segundo o que eles nos informaram, não precisava ter pré-requisito nenhum, né, que poderia ser qualquer professor, e, inclusive, segundo a própria fala da diretora, que não iria precisar nem de computador, né. Então, lógico, sabia que seria um desafio, né, mas não imaginei que seria um desafio tão grande assim. Então, na escola que eu trabalho, a gente começou com as aulas na informática no final de março. São poucos computadores, né, então, a maioria das vezes os alunos têm que usar em dupla, e também a gente está indo para o laboratório a cada 15 dias uma aula, porque daí, assim, tem as outras plataformas, né, de redação, de inglês e tudo mais. Então, a escola fez o cronograma lá, e nós vamos, então, a cada uma aula a cada 15 dias. Então, assim, o nosso acesso lá à plataforma está bem, bem restrito, né? E aí, juntando com a minha falta de habilidade também, né, pelas dificuldades aí que eu enfrentei, né, nesse início, então eu optei por fazer uma proposta de implementação, né, não fiz uma implementação, porque eu não me senti apta. Eu só vou compartilhar com vocês a tela aqui. Então, a minha proposta de implementação foi na área da química, né? Tá apresentando aí? Sim. Tá? Sim. A minha internet, gente, nem no dia que teve a maior chuva aqui, ela funcionou, beleza. Hoje ela já caiu 500 vezes, né? Não sei porquê, mas... Então, se eu desaparecer, é por causa disso. Então, a minha proposta de implementação foi na área da química, né? Utilizando, então, o Scratch e as turmas, né, que eu iria trabalhar com essa proposta seriam as turmas do primeiro ano do ensino médio. Só que como o tema que eu vou dar proposta é a tabela periódica, então, assim, no primeiro ano é que a gente trabalha mais aprofundado a tabela, mas isso também não quer dizer que seja restrito ao primeiro ano, né, que a gente usa a tabela periódica em todos os anos, então poderia ser utilizado com outros anos também. O componente curricular seria química, né, e a proposta seria criar uma tabela periódica interativa. Na verdade, essas tabelas, né, se você digitar ali no Google, você vai encontrar inúmeros modelos, né, mas a ideia, deixa eu passar aqui, só para não me perder aqui. Mas a ideia, então, seria produzir, então, com o Scratch, né, uma tabela periódica interativa. E a finalidade, obviamente, né, seria auxiliar nesse processo de ensino-aprendizagem dos alunos, porque como a tabela periódica, ela fala fala sobre os elementos químicos, né, e os elementos químicos, ele é algo assim, apesar de estar em tudo que existe, né, tudo ser formado pelos elementos, é algo muito abstrato, né, não tem como a gente, assim, trazer de uma forma mais, não tão abstrata, né, além dos modelos para os alunos. E essa proposta, então, da tabela interativa seria para diminuir essa abstração, né, e tentar deixar algo assim mais próximo para os alunos. Então, se você procurar na internet, por exemplo, vai ter tabelas que você, em cada quadradinho, eu já vou mostrar uma aqui para vocês, eu acho que posso apresentar agora mesmo. Peraí. Aí.
Então, essa seria uma tabela interativa, né? E conforme você vai passando o mouse aqui pelos quadradinhos, aqui em cima ele vai mudando, né, as informações. Aqui você também tem toda uma gama de outras características e propriedades dos elementos, né? Você consegue identificar o nome das colunas, a questão aqui da temperatura, ponto de fusão, ponto de ebulição, a questão de quando foi descoberto, por exemplo. Então, se a gente pegar aqui, tem uma escala, ó, e... Peraí, gente. Aqui, ó. Então, se você mexer aqui na escala, você consegue ver, por exemplo, né, ó, em 1885, né, quais eram os elementos que já tinham sido descobertos, enfim, né. Tem outras tabelas que se você clicar em cima, você pode direcionar para uma outra página, para vídeos, para fotos dos elementos, explicações. Então, eu já usei, né, com essas tabelas com os alunos em sala, e assim, é muito legal, eles gostam bastante. E então a minha proposta de implementação seria isso, né? Tentar produzir no Scratch uma tabela como essa, obviamente, né, não tão complexa, mas assim, trazer pelo que eu preciso na sala de aula, né, e usar com eles. Então, seria essa a minha proposta de implementação. Acho que é isso. Ok, Gracilene, obrigado. Bom, eu entrei em contato com você, nós conversamos, tá? Achei fantástico. Ela apresentou aqui, mas ela fez o relato bem complexo, tá? Mostrando toda a ideia que tem por trás, tá bom? Te dar os parabéns, a gente sabe da dificuldade, então você está trabalhando com 2 disciplinas, está correndo atrás, algo novo, ainda fazendo o curso, tá? Eu digo isso porque eu estou como formador, estou apenas com pensamento computacional, então eu me dedico só para isso, talvez seja mais fácil para mim, né? Uhum. Da mesma forma, você chegando, correndo atrás, aprendendo, tá? Trabalhando, e com Sim. ideias, com planejamento, e o amor pela química, que é visível, né? Do jeito que você fala, já tem paixão por aquilo. Não, com certeza. E ali sobre o pensamento computacional, assim, mais uma dificuldade é justamente essa questão de você ter aula em sala, aula na informática, então assim, você tem que preparar coisas para quando você vai lá na informática, aí você tem que preparar material para trabalhar com eles em sala, então assim, tá bem complicado. Mas, né, a gente pegou, aceitou e sabia que seria um desafio, então vamos ir adiante. Está ótimo. Mas é isso, tá? gente. Obrigada. Bom, eu que agradeço. Pessoal, está faltando alguns minutinhos para terminar. Antes de encerrar, eu gostaria que a gente fizesse um print, uma foto, tá? E aí eu quem puder ir, eu sei que tem vários com compromisso, e aí a gente fica e a gente negocia, tá? Mais alguns minutinhos, não pode ser muito, tá? E aí alguns que não quiserem apresentar também, a gente deixa, a gente negocia, tá? Vamos só, aqueles que puderem, vamos fazer um print bem legal, tá bom? Beleza? Aí depois eu sei que vários vão ter que sair. Peraí, só um segundinho. Beleza, só mais um segundinho. Bom, eu fiz um aqui, eu vou jogar no grupo 3, tá? Eu vou jogar no grupo 3, não, eu vou jogar no grupo 2, no grupo 1, perdão. E... Isso. Deixa eu só... E aí, pessoal, tá? Eu entendo que a gente até marca um tempo, tá? Mas é impossível a gente interromper as apresentações, tá? Não dá. Primeiro, porque são ótimas apresentações. Primeiro, porque é algo do nosso cotidiano, tá? E não tem como a gente fazer em 4 minutos, tá? Nós, professores, não tem como, tá? Então, também não posso ficar segurando ninguém, tá bom? E assim,
Todos os trabalhos eu li, tá? Todos eu vi, todos, tá? O que tinha vídeo, o que não tinha, eu dei o feedback por lá. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira também, a gente pode conversar. Eu vou, então, prosseguir nas apresentações mais alguns minutos, tá? Sei que alguns querem apresentar e precisam apresentar. Alguns têm que sair agora às 19 horas. Quem tem que sair não consegue apresentar, não tem problema, tá? Não tem problema. Caso eu marco uma hora aí depois e aí, né, a gente grava, tá? Caso seja preciso, inevitável isso, tá? Mas do contrário, a gente encerra aqui, tá? Eu vou continuar mais alguns minutinhos aqui, tá? Mas a gente encerra aqui. E aí, pessoal, de coração mesmo, muito obrigado. Eu não vou falar da inscrição do curso, porque eu já falei, já começou na segunda-feira. Quem tem pensamento computacional pode se inscrever no pensamento computacional aqui na continuidade. Quem não tem pensamento computacional, mas gosta dessa área e tem interesse em pegar essas aulas o ano que vem, se inscreva em Pensamento Computacional /2023, tá? E se você gosta também, mas não quer dar aula de pensamento computacional, mas gostou dessa área, faça também Pensamento Computacional 2023, tá bom? Que é uma área legal, não é tão fácil, mas é uma área bem dinâmica. A gente termina com aquela paixão de, puxa vida, como eu preciso aprender, como eu tenho que evoluir, né? E aí eu encerro aqui, tá? Gostaria de agradecer de coração a presença de todos vocês, dar os parabéns, o curso não é fácil, mas eu fiquei bastante feliz com o resultado final, tá? Então, quem puder sair, grande abraço, tudo de bom. E isso, vai lá, tá? E a gente se vê por aí, tá? Qualquer coisa, vocês têm meu contato, tá? Depois, talvez, eu vou ter que fazer uma limpada nos grupos, mas vocês têm meu contato, fica à disposição. Prazer trabalhar com vocês, tá bom? Tá bom, obrigado você também, viu, por ser tão atencioso. Obrigado, Ana. Obrigado, eu que agradeço. Tchau, Obrigado. gente. Tchau, tchau. Então, eu vou aproveitar para ir apresentando aqui, né? Isso, Agma, beleza. Eu agradeço, também não vou poder participar com você na próxima jornada, porque já estava lotado as vagas do seu curso, ai, que pena. Obrigada, professor, foi maravilhosa essa experiência. E o que é para fazer nesses grupos 1, 2, 3 que eu entrei atrasada? Hoje eu não estou sabendo. Eu entrei agora, não está aqui. Qual grupo você for, você coloca lá qual fato marcante. Você é do grupo 1 mesmo, né? De terça, né? Eu não sei. Ah, eu sou do grupo de terça, então é grupo Mas 1. onde é que está isso? Está lá no Class? Tem o link ali, depois eu te envio, e aí você vai escrever na sua fotinha lá, que é do Padlet. Você vai escrever na sua foto qual foi o momento mais marcante do curso. Só isso, tá? Ah, tudo bem. O Diego quer dizer alguma coisa, Agma? Deixa ele dizer alguma coisa aí, tá? Ah, sim. Ô, Miderson, eu vou ter que sair, eu não vou poder ficar. Só que eu não apresentei. Tem algum problema? Não, de maneira nenhuma, Diego. Vai lá, fica à vontade, tá? Tranquilão. Obrigado, queria agradecer também. Outra coisa, acho que acabou as vagas para a computação 2023. Eu tentei de manhã, estava com pau, aí tentei à noite, já tinha acabado já. Então, nós vamos ser agora em 15 ou 16 formadores, tá? Eu não sei dizer, tá? Porque são vários horários, eu não sei dizer, eu não vi. Mas... não, tentei de novo, mas não tem nem opção de você escolher mais. Nenhuma? De nenhum formador? Não, nenhum. À tarde também não, professor? Eu fiz agora há pouco a inscrição, ainda tinha algumas vagas. Eu tentei agora, não tinha, porque eu tô na fila de 3 ali, mas tá bom. Eu vou ter que ir mesmo, só para dizer que não vai dar para apresentar. Então obrigado, fica tranquilo, então. Até mais. Até mais, Diego. Até mais. O Miderson, eu posso só uma falinha, porque eu também vou ter que sair? E eu não apresentei ainda, mas eu queria só dizer que a minha maior dificuldade foi em adaptar esses conteúdos para ensino fundamental. Eu não sei se tem alguém na mesma situação que a minha, mas eu dou aula de robótica, mas é para fundamental. Então, eu achei, assim, uma linguagem muito difícil para eles, e aí eu usei o Scratch justamente porque eu achei o mais próximo deles. Mas, assim, o que eu mandei foi, né, o que eu fiz a implementação foi o máximo que eu consegui tirar deles
pela imaturidade, né? Meus alunos é de 7º, 8º ano, é muito novinho, né? Era só isso que eu queria colocar, tá? Não, mas tranquilo, Muito obrigada Geisa. a todos aí. Eu sei do seu trabalho, sei da sua preocupação também. Eu escrevi lá, tá? Mas realmente isso é um ponto que é muito mais difícil para você, né? Porque isso tudo seria para o primeiro ano, né? E você adaptar, você deixar os seus alunos, tá? Bom, eu escrevi no relato da maneira que você trabalha, tá? Mas você dá bastante liberdade, você mostra, e você faz, você instiga eles, né? Isso é louvável, tá bom? Mas brigadão, tá, Geisa? Obrigado. O professor, eu não tenho que apresentar, não, mas é porque eu tinha posto meu nome na fila. Não tem nada de extraordinário. Não, pode dizer, sim, fica tranquila, tá? Os colegas que estão aí quiserem a vez, eu passo de boa, não, tá? pode dizer, pessoal. E quem não quiser, quem não conseguir apresentar, nosso tempo já foi, tá? Então, não tem prejuízo nenhum. Vai lá, Agnes. Mas eu vou colocar aqui, né, que eu peguei as aulas acreditando que seria um letramento digital, como me foi passado, e depois a gente entendeu nas formações semanais aqui e daquelas lives formativas da Loura lá, como deveria ser conduzidas as aulas. Então, eu também esbarrei em bastante dificuldade com a questão estrutural da escola, da gente não ter um laboratório que funcione, que atende as nossas necessidades para todos. Então, a gente acabou utilizando muito o celular dos alunos. Aí, eu optei por transmitir para os alunos, pelo projetor, na sala de aula, os vídeos instrucionais da Alura, tanto do Scratch como do JavaScript. Eu trabalho com uma turma de primeiro ano do ensino médio, no período da manhã, no Colégio João 23, do município de Mamborê, núcleo de Campo Mourão. E eu tenho 42 alunos, então eu organizei eles em equipes, em grupos ali, uns foram ajudando os outros a fazer o acesso na Alura, fazer o acesso no Scratch, depois no J5, e aí pedi que eles fizessem os depoimentos, né, para que eu pudesse colocar aqui como é que estava sendo essa experiência. E os relatos que eu recebi foram, assim, bastante positivos, de que, apesar das dificuldades que a gente tem no fazer acontecer na sala de aula, porque na escola a gente tem muita indisciplina, muito agito, aqueles que não se interessam atrapalham muito, aqueles que não conseguem entender o objetivo da disciplina, do componente, eles, né, tumultuam bastante. O fato de a gente não ter os equipamentos mínimos necessários impossibilita bastante o trabalho. Mas eu vou fazendo com eles, abrindo o Wi-Fi da APMF para eles usarem no celular, acessam a Alura, respondem as questões e vão copiando e colando os códigos lá em JavaScript, e assim a gente tentou fazer. Alguns fizeram o jogo do Pong pelo computador em casa, aí me tiraram prints, mandaram para mim, né, com o relato. Todos os que mandaram o relato colocaram como ponto positivo esse desafio, dessa aprendizagem, me mandaram alguns vídeos, né, também. Até aqui nesse... Você conseguiu ver, professor, o vídeo? Eu acho que sim, eu consegui sim. Do meu aluno? Aqui, acho que ele vai rodar. Sim, Dessa vez vai consegui. demorar um pouco. Aí, deu certo. Ele fez o videozinho mostrando como que ele tinha conseguido fazer a bolinha dele rodar. Então, foi assim bem bacana. Eu fiquei bastante contente de ver o resultado deles, a avaliação que eles colocaram, de que é um aprendizado importante, que despertou, né, um gosto por uma coisa que ela nem sabia que tinha, e despertou uma curiosidade sobre esse assunto. Relatou a essa aluna Bianca, mas também outros alunos se manifestaram assim. Alguns já fizeram bastante do código escrito em Java, né? E eu concluí aqui dizendo dessa forma de avaliação que eu escolhi fazer, que foi na interação nas aulas presenciais, contínua, né? Uma avaliação contínua. Esses relatos, então, eu considerei lá para resultar a nota do trimestre
a realização das atividades propostas, tanto desplugadas no início do ano, como a gente começou, depois as atividades no Alura, a entrega desse relato, dos prints, das atividades que eles produziram. Foi essa a minha atividade, tá? Obrigado, Agma, parabéns, tá? Eu escrevi lá no seu relato, foi muito bem escrito, muito bem relatado, tá? Também a gente sabe de toda a dificuldade que atravessa, às vezes, né, o laboratório, o computador, os alunos. E aí, sempre firme, pronta, dedicadíssima, tá? Aplicadíssima, tá? Então, fico bastante feliz de ter te conhecido, tá? Bastante feliz mesmo, seu empenho. E com certeza, trabalhar com você deve ser muito bom, tá? Deve ser fantástico. Tá bom? Muito obrigada, professor. Muito obrigado você, agradeço mesmo, tá? Pessoal, mais alguém gostaria de apresentar? Quem não puder, não tem problema, tá? Nós alguém disposto, nós temos mais alguns minutinhos. O Miderson, então deixa eu ir que eu estava na ordem depois da Agma. Ah, já estava? Eu vou ser bem sucinta. Fica tranquilo. A única coisa que eu senti foi não ter colocado o meu aluno autista. Ele fez um trabalho magnífico no Scratch e eu não tirei foto da tela, gente. Ele adora o Mario Brothers e ele pegou o personagem do Scratch e fez toda a configuração lá para ser o Mario. Foi assim uma interação. Eu não tenho aula de pensamento computacional. A minha aula de pensamento computacional, eu peguei uma aula de outro professor, tá? E aí eu aproveitei para fazer, então, a minha implementação. Eu propus para eles, então, até então eles tinham visto o Scratch no celular, porque a escola não deu condição suficiente para que eles pudessem acessar os computadores que chegaram no fim de março. Então, a gente teve todo o problema dos outros projetos para dividir computador, enfim, tá? E aí eu fiz a apresentação. Então, eu relatei essas dificuldades, né? E aí eu comecei a aula dando uma geral no Scratch. Quais eram os comandos, porque pelo celular fica muito ruim de assistir, de ver e acompanhar, né? Então, eu mostrei para eles, aqui tem até um trabalho de uma aluna, depois que ela terminou, e eu propus, na verdade, que eles construíssem um joguinho usando conteúdo de matemática. Eles estão estudando, logo no início ali, até abril, eles estudavam as unidades, as transformações de unidades, o Sistema Internacional de Medidas. E aí eu propus que eles inventassem um joguinho, que eles tinham que criar a pergunta, criar a resposta, assim, colocar a resposta certa, pontuar um ponto quando a pergunta era respondida corretamente, tirar um ponto quando ela era respondida errada e acrescentar o som. Eles amaram acrescentar o som para a resposta certa, tá? Então, aqui, ó, eles têm que usar, inclusive, a tela do professor para poder trabalhar. Trabalham em 4 alunos, são por computador, são 41 alunos. É na sala que era uma antiga sala de hora-atividade, ela tem meio cara de depósito, vocês podem olhar ali no fundo. Então, assim, o espaço é bem complicado, mas eles criaram, tá? Teve alunos, como nas primeiras fotos, que criaram 2, 3 perguntas, teve aluno que só fez uma, como esse aí. Aí aqui, ó, o professor de pensamento computacional, ele não está num curso, e ele se sentiu tão acolhido que ele pediu para que eu continuasse nas outras turmas. Então, essa foto aí, vocês estão vendo, eu estou num outro primeiro ano, que eu sou professora de matemática também, mas eu estou dando auxílio para o professor no pensamento computacional. Então, ele se sentiu acolhido. Aí, hoje eu estava conversando com ele, ele falou assim, olha, o meu trabalho se ampliou, porque agora eu consigo propor atividades dentro do Scratch, e eles estão sabendo como fazer, porque até então ninguém sabia quase nada. Então, assim, foi muito legal mesmo. E eu achei muito interessante porque eles se sentiram livres. Quando eu deixei para escolher o som do erro, eles amaram escolher o som do erro, porque daí eles tiravam sarro dos colegas mesmo, né? E aí, assim, eu fiz, por curiosidade, a inscrição nesse curso. Eu sinto muito de não poder continuar, porque eu peguei um itinerário formativo da minha área, que é matemática, né? Quem sabe eu ainda retorno nessa área para poder trabalhar.
Agradeço muito o seu apoio, Miderson, porque assim a gente se arriscar nessas áreas que não está tão ambientado é difícil. E desejo sucesso para todos vocês aí. Grace, obrigado também. Você fez um relato espetacular. Eu te respondi lá, coloquei, né? Se você vir. E é legal você colocar isso aí pra gente, né? Porque não é, a gente não tá assim, eu sei, eu aprendi. Não, você partilhou gentilmente e foi tão gentil que o professor se sentiu acolhido, né? Porque se você é um pouquinho ríspido ali, o professor com certeza ia, né? E você ajudou ele, né? De certa forma, você ajudou muito ele, ajudou mais ainda os alunos. Então, parabéns pelo seu relato. Pena mesmo que você não vai continuar, mas você tem todo o talento aí para essa parte, tá? Porque né, conseguiu, desempenhou, gostou, explicou. Fico bastante feliz. Obrigado por você estar com a gente, tá? Obrigado por você ter partilhado, tá? E é um prazer ter te conhecido, ter trabalhado com você. Obrigadão mesmo, tá? Foi ótimo, a sua implementação foi ótima. Escrevi tudo lá, dei o feedback, foi ótimo. Obrigadão mesmo. Valeu, gente. Tchau, tchau para outro curso. Vai lá, tchau, tchau. Tem alguém na fila? Posso apresentar agora? Pode. Pode lá, Pode Dani. ser? Bom, eu não sou professora de programação, eu sou professora de ciências no ensino fundamental. Então, eu tentei aplicar o conhecimento que a gente teve no nosso... Está apresentando, gente? Sim, está sim. Então, tentei implementar né, o conhecimento que a gente teve no nosso curso nas minhas aulas de ciências. Né? E o projeto, então, que eu desenvolvi, até mesmo para, assim, fixar o conteúdo dos alunos, um conteúdo que eles têm né, um tanto de dificuldade para assimilar, né, a célula. Então, nesse projetinho aqui, né, a gente vai passando, deixa eu clicar aqui no verdinho, a gente vai passando, então, em cima, né, das estruturas da célula e vai aparecendo, então, o nome das estruturas, né, então, complexo golgiense, o citoplasma, né, daí tem aqui, ó, os centríolos, o retículo endoplasmático, né, e vai aparecendo, então, o nome das estruturas, né, eu não consegui ainda aplicar esse projeto ainda em sala de aula, por até estar fora, né, do meu contexto, né, na curricular, mas eu pretendo aplicar esse projeto ainda em sala de aula para fixação do conteúdo dos meus alunos. Show. Dani. Não, ótimo, Dani. Obrigado, tá? Sua implementação foi muito bem escrita, seu diário formativo, tá? Você poderia pegar uma coisa que é bem mais simples, né? Quantos anos você trabalha, em quantos colégios, em quantas... Né? Poderia ficar bem mais calma, mas se decidiu, se propôs a pegar programação, aprender, super dedicada, né? Super dedicada, apreensiva, e daí, o que eu faço, como que é? Então, eu tenho que agradecer a sua presença, sua participação e te dar os parabéns por ter concluído. Eu que agradeço, Miderson, por todo o apoio, pelo incentivo, né, e por toda a paciência aí comigo. Beleza, brigadão, Dani, de coração, obrigado. Mais alguém? Posso colocar? Pode, Wander, pode sim. Pessoal, eu sou de outra turma, né, e daí eu estou mostrando aqui hoje por causa dos horários diferenciados. Deixa eu colocar aqui. Eu vou só colocar o Scratch direto, tá? Para rapidinho, só para uma ideia. Então, eu fiz no meu caso foi uma proposta, tá? Eu ainda não consegui implementar, né? Eu precisaria de um tempo um pouquinho maior, né? Para desenvolver isso aqui com os alunos, né? Como eu vou continuar, né?
Então, eu pretendo estar implementando. A minha proposta foi de fazer algo, proposta de interdisciplinaridade com a disciplina de educação financeira, porque eu também já dei aula no ensino médio de educação financeira, e agora eu tenho educação financeira no fundamental, né? Então, eu preparei aqui um joguinho, tá? Que é o joguinho da educação financeira, tá? Então, nesse joguinho, você tem... tipo um joguinho tipo Ludo, Banco Imobiliário, esse tipo de joguinho clássico de tabuleiro, onde nós temos 2 personagens, aqui no caso, eu coloquei a lupa e a máquina fotográfica, né, na hora de produzir, ó, né, quem está produzindo vai escolher quem ele quer colocar como personagem, né? Então, na hora que você começa o joguinho, né, você tem a saudação aqui, né, dos personagens, né, quem vai chegar primeiro, daí a lupa começa, dizendo que é a sua vez, conforme você clica aqui, né, no jogo, o dado vai rodar, tá? Ele vai rodar e vai dar a pontuação, a lupa vai percorrer o tabuleiro, e se cai nessas casinhas marcadas aqui, no caso, com o símbolo do cifrão, tem uma pergunta que deve ser respondida aqui nesse espaço. Se você responder corretamente, no caso aqui, 60, eu já decorei, né, já fiz essa conta aqui, né, algumas vezes, né, enquanto a gente estava produzindo aqui, né, aí dá o acertei. Se errar, aí fica uma vez sem jogar. Agora é a vez do outro personagem, e ele vai percorrendo também. E assim vai se dando o joguinho, até que quando um dos personagens chegar ao final, ele vai falar, acertei, e tem os sons aqui que também não tá aparecendo, eu não sei porquê, não tá tocando, mas esse joguinho aqui, ele está com som também, tá? Eu fiz uma pesquisa, né, porque eu queria fazer, eu tive essa ideia aqui, e tinha algumas coisas que eu não tava conseguindo, e aí eu tive que mexer com algumas coisas que a gente não tinha trabalhado ainda, tipo esse comando transmitir aqui, fim do jogo, algumas coisas assim. E foi isso. Agora, implementar quando for possível. Show, Wander. Ótima ideia, tá? Com certeza fica a coisa mais dinâmica, né? Os alunos, no jogo, ele começa a se motivar. Ótima ideia, brilhante ideia mesmo. Né? E aí, essa adaptação também, é uma ótima ideia por isso, né? Às vezes a gente não tem nada pronto, tá? Aí você foi brilhante, tá? Utilizou na sua disciplina, mudou, pega o código, muda, acrescenta e dá um dinamismo para a sua aula, tá? Eu também escrevi no seu relato lá, acompanhei, gostei bastante. Também queria te agradecer, sempre participativo, sempre ali acompanhando, sempre compreendendo, tá bom? Então, parabéns, muito obrigado pela sua presença. Beleza? E já estou na sua turma de novo. Ótimo, então a parceria continua, Wander. Muito obrigado. Mesmo horário. Muito obrigado. Valeu. Mais alguém? Tá sem o áudio, Alexandra. Aí. Eu não estou ouvindo, Alexandra, tá? Continua sem o áudio, Alexandre. Não sei se é só eu que não estou ouvindo. Não, também não estou. Também não estou ouvindo. Deixa eu ver se eu... Dá para me ouvir? Agora sim, pelo celular, tá? Você está com os dois, né? Pelo celular. Porque esse computador aqui, gente, foi o curso mais difícil que eu fiz. E ainda por cima, meu note está horrível. Foi arrumar e não voltou bem. Tranquilo. E aí eu agradeço o Miderson, porque foi o professor que teve mais paciência aí. Que isso. E aí eu vou colocar aqui só a experiência aqui que ele me ajudou aqui a fazer. Obrigada, eu só vou mostrar aqui.
Você tentou ligar o seu áudio do computador, Alexandre? Tenta. Do computador. Tá desligado. Tenta. Tenta falar agora, vamos ver. Não, é o áudio mesmo do computador. Está compartilhando? Sim. Sim. Então tá. Então, o objetivo desse daqui, através do Scratch, é trabalhar, assim, uma proposta, na verdade, né? Trabalhar porcentagem e proporção. Então, a gente coloca aqui, por exemplo, 80. Opa. Até o 90%. Aí ele vai estar aumentando ou diminuindo, né? Menos 40%, por exemplo. É isso. Tá? É bem simples, mas é isso que a gente conseguiu aqui. Eu nem vou falar muito, Miguelson, porque esse eco tá horrível, né, eu acho. Não, mas tranquilo, Alexandre, entendemos bem, tá? Essa proposta aí é para mais aprendizagem, né? E é visual, né? Então, assim, legal. Eu também quero te agradecer. Você sempre, né, poderia ficar bem tranquilo, poderia estar apenas trabalhando na parte prática, na parte de construção. Você é quase um artista, vive, né, com a mão na massa, trabalhando e se propõe a fazer programação, né? Programação. Então, vejo como isso é louvável, né? Poderia também ficar muito bem tranquilo. Puxa vida, eu já sei tudo de arte, meu negócio é tinta, é mão na massa, eu já sei fazer isso aí tão bem, e mesmo assim, coragem, né? Determinação de ir, e o quanto isso te deixa preocupado, você é tão perfeccionista, sempre está correndo atrás, não tá bom, eu tô com medo, e se propõe, isso é louvável. Então, parabéns, tem que te agradecer mesmo, tá? Pela parceria, e parabéns, né? Quem tem facilidade, é claro, a gente sabe, né? Todos, parabéns, mas para você, com a sua dificuldade, que você mesmo diz, né? E mesmo assim se propõe e concluir o curso, o que seria mais fácil? Para que isso daí? Eu já fiz tudo, eu já tenho tudo, eu sou ótima professora de arte. E se propôs, não, parabéns e muito obrigado, tá? E eu que agradeço. Tamo junto aí. Tem mais um monte de coisa para a gente fazer, tá? E vamos desenvolver melhor esse joguinho aí. Que os alunos do Mais Aprendizagem, nossos alunos, tem muito ainda para a gente fazer para eles, tá? Mas brigadão mesmo, Alexandre. Obrigada, Miriam. Parabéns. Mais alguém? O Rodrigo quer apresentar, Rodrigo? Dá tempo ainda? Ou a gente encerra por aqui. Rodrigo, você está me ouvindo? Acho que o Rodrigo deve ter... Rodrigo? Acho que deve ter. Pessoal, então é isso aqui, a gente encerra, tá? Obrigado a todos vocês. Missão cumprida. Eu acho que eu já dei o feedback para quase todos, né? Se tiver algum probleminha... Bom, se tiver algum probleminha, eu entro em contato no particular. Todos aqui já tiveram meu feedback. E aí, a gente vai se vendo aí. Qualquer dúvida, qualquer problema, estarei sempre à disposição aí. Tem meu contato, beleza? Grande abraço. Valeu, tchau, tchau. Beleza, tchau, tchau. Tchau, tchau.